Meu nome é Cecília Mendonça. Tenho 36 anos e construí uma carreira sólida como enfermeira-chefe no Hospital Santa Luzia, em um bairro nobre de São Paulo. Meu marido, Augusto Tavares, 42 anos, era diretor regional de uma multinacional farmacêutica, com um salário invejável que sustentava nossa mansão no Alphaville e nossos carros importados. Nos conhecemos na faculdade. Ele, filho de uma família tradicional paulistana. Eu, filha de comerciantes do interior, que se sacrificaram para me dar estudo. Nos casamos após 3 anos de namoro e logo tivemos nosso único filho, Davi, hoje com 7 anos. Nossa vida parecia perfeita aos olhos de todos. Viagens internacionais, jantares em restaurantes estrelados, festas exclusivas. Mas tudo começou a mudar quando Augusto contratou uma nova assistente executiva, Lívia Campos, 26 anos, recém-formada e ambiciosa. Ela é extremamente competente. Ele justificava as constantes mensagens fora do horário comercial. Estamos fechando um contrato milionário. Enquanto isso, eu dividia meu tempo entre plantões exaustivos e os cuidados com nosso filho. Davi, apesar da pouca idade, observava tudo com olhos atentos. Foi ele quem começou a fazer perguntas que eu deveria ter feito. Mamãe, por que o papai volta cheirando diferente quando trabalha até tarde? Por que a moça do escritório liga chorando para o papai de madrugada? Por que o papai esconde o celular quando você chega perto? Ignorei todos os sinais, cega pela confiança ou talvez por medo de encarar a verdade. Até que minha sogra, Dulce Tavares, organizou um jantar de aniversário para Augusto no Fasano, o restaurante mais exclusivo da cidade. A mesa de 20 lugares estava repleta. Os pais dele, meus pais, executivos importantes, amigos influentes, cristais, talheres de prata e flores importadas decoravam o ambiente. Augusto estava visivelmente tenso, checando o celular obsessivamente. Durante o jantar, recebi uma ligação do hospital sobre um paciente crítico. Precisei me afastar para dar instruções à equipe médica. Quando voltei, Augusto já estava no quarto uísque. A grande doutora Cecília, ele disse com sarcasmo, autossuficiente para todos ouvirem, sempre salvando o mundo, menos seu casamento. Tentei contornar o constrangimento. Augusto, podemos conversar sobre isso depois? Podemos conversar depois? Ele imitou minha voz, arrancando risos desconfortáveis de alguns convidados. É sempre depois, não é? Enquanto isso, você negligencia seu marido em todos os sentidos. Meu rosto queimou de humilhação quando ele continuou. Saibam todos que minha esposa é uma fraude. Finge ser a mãe e esposa perfeita, mas é apenas uma enfermeira frustrada que não se importa com a própria família. Davi, que estava sentado entre os avós, observava tudo com olhos marejados. Augusto, você está bêbado. Tentei amenizar, enquanto todos assistiam paralisados. Foi então que ele disse as palavras que jamais esquecerei. Essa mulher não é nada, uma enfermeira qualquer que se acha importante. Enquanto isso, eu construo um império e mantenho essa família com meu suor. O restaurante inteiro parecia ter congelado. Os garçons pararam de servir. Os outros clientes olhavam discretamente para nossa mesa. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Davi, nosso filho, de apenas 7 anos, levantou-se silenciosamente da cadeira. Todos pensaram que ele fosse chorar ou se esconder no banheiro. Em vez disso, ele caminhou até o sofá, no saguão, onde havíamos deixado nossas bolsas. Davi voltou carregando minha bolsa de couro italiana, aquela que Augusto havia me dado de presente para compensar uma de suas muitas ausências inexplicadas. Com uma determinação impressionante para uma criança, ele retirou meu pequeno gravador digital, um aparelho que eu usava para registrar instruções no hospital. "O que você está fazendo, filho?" Perguntei confusa. Sem responder, Davi apertou o botão play. A voz inconfundível de Augusto preencheu o silêncio.
Lívia, meu amor, prepare suas malas. Depois que fechar este contrato, peço o divórcio e deixo essa mulher sem nada. Já conversei com o meu advogado. A gravação continuou. É claro que vou lutar pela guarda do Davi. Cecília trabalha demais. Vou provar que ela é uma mãe ausente. Sim, transferi quase tudo para contas no exterior. Ela não vai ver um centavo do que construí. Havia mais, muito mais. Planos detalhados para me arruinar financeiramente. Promessas para Lívia sobre a vida luxuosa que teriam juntos. Comentários cruéis sobre minha aparência, minha família, minha carreira. Aguente só mais um pouco, querida. Logo nos livraremos desse fardo e começaremos nossa vida juntos. Davi vai se acostumar com você como madrasta. O rosto de Augusto transformou-se, do vermelho provocado pelo álcool para um branco cadavérico. Sua mãe cobriu a boca com as mãos. Seu pai ajeitou os óculos como se não pudesse acreditar. No que ouvia, Davi... Augusto gaguejou, derrubando a taça de uísque. De onde tirou isso? Desligue agora! Meu filho, com uma coragem surpreendente, respondeu. Você deixou seu celular destravado quando estava no banho, pai. A Lívia ligou chorando. Depois, comecei a gravar sempre que você falava escondido. Augusto avançou tentando agarrar o gravador. Meu pai, um homem de 65 anos que nunca tinha erguido a voz, levantou-se como um raio e se colocou entre Augusto e Davi. Não se atreva a tocar no meu neto, ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Vocês não entendem. Augusto gritou descontrolado. Isso está fora de contexto. Posso explicar tudo. Mas as gravações continuavam. Cada vez mais incriminadoras, planos para falsificar documentos da empresa, conversas com Lívia sobre como já estavam desviando dinheiro há anos. Isso vai destruir sua carreira, Augusto, alertou um dos executivos. Presentes, levantando-se para sair, um a um, os convidados começaram a se retirar, murmurando desculpas constrangidas. Meus sogros permaneceram sentados, paralisados pela vergonha. Foi quando Davi, com lágrimas nos olhos, fez a pergunta que quebrou meu coração. Por que você não ama mais a mamãe? Ela sempre diz coisas boas sobre você, mesmo quando você não está. O restaurante inteiro parecia prender a respiração. Augusto olhou para nosso filho, depois para mim, então para os pais. Pela primeira vez, vi o pânico genuíno em seus olhos. Não era apenas o casamento que ele estava perdendo, ali. Era sua reputação, possivelmente sua carreira e certamente o respeito do filho. Pegue suas coisas, Davi. Vamos para casa, disse com uma calma que não sentia, enquanto guardava o gravador na bolsa. Augusto agarrou meu pulso com força. Você não vai a lugar nenhum com meu filho. Não acabamos nossa conversa. Solte minha filha agora. A voz do meu pai ecoou pelo restaurante. Nunca o tinha visto tão furioso. Ou juro que esqueço minha idade e acabo com você aqui mesmo. O maître se aproximou discretamente. Senhor Tavares, precisamos evitar maiores constrangimentos. Por favor. Augusto olhou ao redor. O restaurante inteiro observava. Executivos importantes da indústria farmacêutica, amigos da alta sociedade paulistana, jornalistas que ele mesmo havia convidado para divulgar sua recente promoção. Sua carreira e reputação desmoronavam diante de seus olhos. Isso não fica assim, Cecília, ele sibilou, soltando meu braço. Vou destruir você na justiça. Vai sair sem nada. Minha sogra, Dulce, coberta de joias caríssimas, levantou-se com uma dignidade que eu não esperava. Basta, Augusto. Não envergonhe mais esta família. Então, virando-se para mim, Cecília, leve Davi, cuidarei para que vocês cheguem em segurança. No estacionamento, meu pai insistiu em nos acompanhar. Vocês não voltam para aquela casa hoje. Ele está fora de controle. Dentro do carro, Davi finalmente desabou em lágrimas. Desculpa, mamãe. Eu sabia que o papai estava mentindo. Ele fala coisas feias quando acha que ninguém está ouvindo.
Abracei meu filho, engolindo o próprio choro. Você foi muito corajoso, meu amor, mais do que qualquer adulto naquela mesa. Fomos para a casa dos meus pais, um apartamento simples comparado à nossa mansão, mas cheio do amor que sempre faltou no meu casamento. Davi adormeceu exausto no antigo quarto que foi meu na adolescência. Meu celular não parava. Mensagens de Augusto alternando entre ameaças e súplicas. Você vai se arrepender disso. Tenho os melhores advogados do país. Foi um mal-entendido, me perdoa. Estava sob pressão. Volte para casa agora ou vai se arrepender. Desliguei o aparelho e finalmente chorei todas as lágrimas que havia contido durante anos. Minha mãe segurou minhas mãos, assim como fazia quando eu era criança. O que vou fazer agora, mãe? Ele vai tentar tirar tudo de mim, inclusive o Davi. Ela sorriu com uma serenidade misteriosa. Filha, homens como Augusto sempre acham que são mais espertos que todos. Ele subestimou você e também subestimou esta família. Na manhã seguinte, acordei com vozes na sala. Meu pai conversava com um homem que reconheci como Dr. Gerson Almeida, seu amigo de juventude e um dos advogados mais respeitados da capital. Cecília, disse meu pai, o Gerson vai cuidar do seu caso. E já temos algumas surpresas para seu marido. Doutor, Gerson ajeitou os óculos. As gravações que seu filho fez são apenas o começo. Seu pai me contou sobre suas suspeitas nos últimos meses e já estávamos coletando evidências. Confusa, olhei para meu pai. Filha, um pai sabe quando sua filha está infeliz. Há meses você vinha diferente, ansiosa. Quando você mencionou, casualmente, que Augusto estava movimentando grandes quantias, fiquei preocupado. Como ex-contador, sei reconhecer sinais de fraude. Contratamos um investigador privado, continuou o Dr. Gerson. Temos fotos comprometedoras, registros de contas no exterior, e-mails sobre desvios na empresa. Seu marido não está apenas traindo você, mas também seus sócios e o fisco. Nesse momento, meu celular, que havia religado, tocou insistentemente. Era Márcia, minha colega do hospital. Cecília, você precisa ver isso. Está em todas as redes sociais. Alguém no restaurante havia filmado a cena completa. O vídeo de Augusto me humilhando, seguido pela revelação bombástica de Davi e as gravações incriminadoras viralizavam nas redes. Clientes importantes da farmacêutica já emitiam notas se distanciando dele. A bolsa de valores reagia com queda nas ações da empresa. O telefone tocou novamente. Era o CEO global da farmacêutica. Senhora Tavares, lamento profundamente o ocorrido. Quero que saiba que a empresa está iniciando uma auditoria interna nas contas geridas por seu marido e que não compactuamos com este tipo de comportamento. 3 dias após o incidente, enquanto Davi e eu ainda estávamos na casa dos meus pais, Augusto foi afastado da empresa. A investigação interna descobriu que ele vinha desviando dinheiro há pelo menos 2 anos com a ajuda de Lívia, que confessou tudo ao ser confrontada. Ele me prometeu que ficaríamos juntos, revelou ela aos investigadores. Disse que seria apenas questão de tempo até se livrar da esposa e começarmos uma nova vida com o dinheiro. A imprensa especializada noticiava o escândalo. Alto executivo afastado após suspeitas de desvios milionários e escândalo familiar. Augusto tentou entrar em nossa casa em Alphaville, mas foi barrado pelos seguranças do condomínio que eu havia alertado. Quando finalmente retornei para buscar pertences pessoais, acompanhada de oficiais de justiça, descobri que ele havia destruído várias de minhas coisas em um acesso de fúria. Ele quebrou todas as suas fotos, mamãe. Davi observou tristemente enquanto recolhíamos seus brinquedos. Uma semana depois, quando Augusto percebeu que não conseguiria abafar o caso, mudou de tática. Apareceu na casa dos meus pais com um buquê gigantesco. Cecília, por favor, me perdoe. Foi um momento de loucura.
Seus olhos, antes arrogantes, agora imploravam. Podemos reconstruir nossa família. Pelo Davi, meu filho, ouvindo a voz do pai, escondeu-se atrás de mim. Aquela criança de 7 anos que sempre adorou o pai, agora tremia ao ouvir sua voz. É tarde demais, Augusto. Não é apenas sobre a traição. É sobre o desprezo, as mentiras, o dinheiro desviado. É sobre você ter planejado me deixar na miséria. Posso mudar? Ele insistiu, tentando segurar minha mão. Foi a pressão do trabalho. A situação de Augusto piorava a cada dia. A Polícia Federal abriu investigação sobre lavagem de dinheiro. Acionistas processavam a empresa e ele pessoalmente. Seu patrimônio foi bloqueado. A mansão e os carros de luxo seriam leiloados para ressarcir os prejudicados. Um mês após o incidente, recebi uma proposta surpreendente. A diretoria do hospital, impressionada com minha resiliência durante o escândalo, ofereceu-me a coordenação de uma nova ala de cuidados especiais para idosos. Sua capacidade de manter a dignidade e profissionalismo mesmo durante uma crise pessoal demonstra o tipo de liderança que buscamos, explicou o diretor. Enquanto isso, Augusto enfrentava não apenas o divórcio, mas processos criminais. Seus pais, devastados pela vergonha, se aproximaram de nós de maneira surpreendente. Davi é nosso neto, e você sempre foi uma nora exemplar, disse minha sogra, segurando minhas mãos. Augusto escolheu seu caminho, mas não queremos perder vocês. 6 meses depois, o mundo de Augusto desmoronou completamente. Lívia, em acordo de delação premiada, entregou todos os detalhes dos esquemas financeiros. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por fraude e desvio de recursos. No dia da sentença, olhei pela última vez nos olhos do homem que jurou me amar para sempre. Você tinha tudo, Augusto. Uma família que te amava, uma carreira brilhante, respeito. Perdeu tudo por ganância. E você? Ele perguntou amargamente. Acabou comigo. Deve estar feliz agora. Não, respondi com sinceridade. Nunca quis sua destruição. Só queria seu respeito e fidelidade. Foi você quem escolheu este caminho. Davi, que aos poucos reconstituía sua confiança com terapia infantil, me surpreendeu ao perguntar: podemos visitar o papai na prisão? Mamãe, não quero que ele fique sozinho lá. E foi assim que, ironicamente, meu filho de 7 anos me ensinou a maior lição de compaixão. Enquanto Augusto perdia tudo por ganância, eu ganhava uma nova vida baseada no amor verdadeiro e na dignidade que nunca perdi. Hoje, dirijo minha própria clínica de cuidados especiais, fruto do reconhecimento pelo meu trabalho. Davi cresceu saudável emocionalmente, visitando o pai regularmente. E Augusto, após cumprir sua pena, encontrou na humildade o que nunca conseguiu com arrogância: paz interior. O karma não precisou de minha ajuda para fazer justiça, precisou apenas que eu tivesse a coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando essa verdade veio pelos olhos inocentes de uma criança. 2 anos se passaram desde aquela noite no restaurante Fasano. A vida seguiu seu curso, trazendo mudanças que jamais imaginei. Minha clínica de cuidados especiais, Novo Amanhecer, tornou-se referência em São Paulo. Comecei com apenas 5 pacientes idosos e hoje atendo mais de 50, com uma equipe de 15 profissionais dedicados. O conhecimento que adquiri como enfermeira-chefe, somado à experiência de enfrentar adversidades, me transformou em uma empresária resiliente. Davi, agora com 9 anos, surpreendeu a todos com sua maturidade. Apesar do trauma, mantinha notas exemplares na escola e demonstrava uma sensibilidade rara para sua idade. Mamãe, ele me perguntou certa tarde, enquanto coloríamos juntos, você acha que o papai está arrependido de verdade? A pergunta me pegou desprevenida.
Augusto cumpria seu segundo ano de pena em regime semiaberto, trabalhando durante o dia em uma farmácia popular como parte de sua reabilitação. Acredito que sim, filho. Às vezes, as pessoas precisam perder tudo para valorizar o que tinham. Davi assentiu pensativo. Na visita de ontem, ele chorou quando mostrei meu boletim. Disse que se arrependia por não ter sido um pai melhor. As visitas quinzenais ao pai eram momentos difíceis para mim, mas essenciais para Davi. Eu o deixava no presídio, onde uma assistente social supervisionava o encontro, e voltava 2 horas depois. Era o acordo que havíamos estabelecido no MUNU, processo de divórcio. Naquela mesma semana, recebi uma ligação inesperada de Dulce, minha ex-sogra. Cecília, querida, posso visitá-la? Há algo importante que preciso lhe contar pessoalmente. Dulce e Renato, meus ex-sogros, mantiveram contato constante apesar do divórcio. Diferente de Augusto, eles assumiram seus erros ao terem criado um filho mimado e arrogante e se esforçavam para serem avós presentes na vida de Davi. Recebei-os em meu novo apartamento, menor que a mansão, mas acolhedor e luminoso. Dulce parecia nervosa, girando sua aliança de casamento. Augusto nos pediu para conversarmos com você. Ela começou. Ele foi diagnosticado com um problema no coração. Nada grave ainda, mas precisa de cuidados. Sinto muito, respondi sinceramente, mas não entendo como posso ajudar. Renato, sempre direto, explicou. Ele perderá o benefício do regime semiaberto. Se não tiver um acompanhamento médico adequado e com seus bens bloqueados, entendi imediatamente onde queriam chegar. Augusto precisava de ajuda financeira para seu tratamento. Sei que não temos direito de pedir nada, continuou Dulce, depois de tudo que ele fez, mas ele é pai do Davi. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela situação irônica. O homem que planejou me deixar na miséria agora dependia da minha ajuda. Não estou pedindo por ele, disse Renato com a voz embargada. Estou pedindo pelo meu neto para que não perca o pai. Prometi pensar no assunto. Naquela noite, depois de colocar Davi para dormir, refleti longamente sobre o significado de perdão e compaixão. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Gerson, meu advogado. Quero ajudar com o tratamento médico, mas com condições claras. Será um empréstimo documentado e quero garantias que Augusto seguirá o tratamento corretamente. 2 semanas depois, visitei Augusto pela primeira vez desde o divórcio. O encontro aconteceu na enfermaria do presídio, um lugar frio e impessoal. Ele havia emagrecido e as olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. Ainda assim, mantinha aquele olhar penetrante que um dia me encantou. Não esperava que você viesse. Ele disse, sem conseguir me encarar. Vim pelo Davi. Ele precisa do pai vivo e saudável. Por que está me ajudando, Cecília? Augusto perguntou, enquanto assinava os documentos que formalizavam nosso acordo para seu tratamento médico. Depois de tudo que fiz, você deveria querer me ver sofrer. Não sou você, Augusto. Nunca desejei sua destruição, apenas justiça. Aquele encontro reabriu feridas que eu acreditava estarem cicatrizadas. No caminho para casa, não consegui conter as lágrimas ao lembrar de como nosso casamento desmoronou. Márcia, minha amiga, e agora sócia na clínica, notou o meu abatimento no dia seguinte. Você está ajudando o homem que tentou te destruir. Isso faz de você uma santa ou uma tola, ela comentou enquanto almoçávamos. Talvez um pouco dos dois, sorri fracamente. Mas não faço por ele, faço pelo Davi e por mim. Como assim por você? Ela questionou confusa. Carregar ódio é um fardo pesado demais. Prefiro seguir em paz. Na semana seguinte recebi uma proposta surpreendente. Um grande grupo hospitalar queria comprar minha clínica por uma quantia que me deixaria financeiramente segura pelo resto da vida.
Seu modelo de atendimento humanizado é exatamente o que buscamos para expandir nacionalmente, explicou o diretor executivo. A oferta era tentadora. Poderia vender a clínica, continuar como diretora técnica com um salário generoso e garantir o futuro de Davi. Pedi alguns dias para pensar. Coincidentemente, naquela mesma semana, Augusto teve alta do hospital após seu primeiro procedimento, um cardíaco. A cirurgia havia sido bem sucedida, mas ele precisaria de acompanhamento contínuo. Durante uma visita supervisionada com Davi, Augusto mencionou a proposta que recebi. Soube que vão comprar sua clínica. Parabéns, ele disse com um tom que não consegui decifrar se era sincero ou irônico. Como você sabe disso? São Paulo é pequena para certos círculos. Rodrigo Mendes, o CEO do grupo, foi meu colega na faculdade. Um alarme soou em minha mente. Conhecendo Augusto, havia algo mais naquela história. Ao retornar ao escritório, pedi discretamente que Dr. Gerson investigasse a proposta mais a fundo. 3 dias depois, ele me trouxe informações alarmantes. O grupo hospitalar tem ligações com antigos sócios de Augusto. Há cláusulas escondidas no contrato que poderiam dar a eles controle total sobre sua clínica em apenas 2 anos, pagando muito menos que o valor combinado. Confrontei Augusto durante sua consulta médica semanal. Você sabia sobre as intenções reais deles? Estava tentando me sabotar novamente? Para minha surpresa, ele parecia genuinamente confuso. Do que está falando, Cecília? Rodrigo comentou. Sobre a aquisição, mas não conheço os detalhes do contrato. Não minta para mim, Augusto. Acabou a época em que eu acreditava nas suas mentiras. Ele levantou-se com dificuldade, ainda fraco da cirurgia. Juro pela vida do nosso filho. Não tenho nada a ver com isso. Sua voz tremia. Perdi tudo o que importava por causa das minhas mentiras. Não cometeria o mesmo erro. Algo em seus olhos me fez hesitar. Pela primeira vez em anos, não vi o manipulador calculista, apenas um homem derrotado enfrentando as consequências de suas escolhas. Se estiver dizendo a verdade, você me ajudaria a expor o esquema deles? Augusto me encarou longamente. Por que confiaria em mim? Não confio, mas você conhece esse mundo melhor que eu. E deve muito ao Davi e a mim. O plano era arriscado. Seguindo as orientações de Augusto, aceitei uma reunião final com os executivos do grupo hospitalar para celebrar o acordo. Rodrigo Mendes me recebeu em seu escritório na Avenida Paulista, com vista panorâmica da cidade. Champanhe, sorrisos largos e promessas grandiosas. Cecília, você construiu algo extraordinário. Vamos expandir sua visão para todo o Brasil, ele afirmou, erguendo sua taça. Obrigada, Rodrigo. Fico honrada com o reconhecimento. Respondi, seguindo o roteiro combinado. Antes de assinarmos, gostaria que explicasse melhor as cláusulas da página 147. Seu sorriso vacilou por um instante. São apenas formalidades legais. Nada com que se preocupar. Entendo, mas gostaria de ouvir de você, com suas palavras, o que significam essas cláusulas de transferência gradual de controle? O clima na sala mudou instantaneamente. Rodrigo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. São mecanismos de proteção padrão para ambas as partes. Como disse, formalidades. Foi quando abri minha pasta e coloquei sobre a mesa um dossiê compilado por Dr. Gerson, com informações fornecidas por Augusto. Formalidades como a empresa offshore em seu nome, que receberia uma comissão pelo negócio, ou como o plano de substituir toda a minha equipe em 6 meses? Rodrigo empalideceu. Quem te contou essas mentiras? O mesmo homem que você visitou no presídio 3 vezes no último mês. Augusto pode ter perdido muito, mas ainda mantém contatos valiosos. O que Rodrigo não sabia era que nossa conversa estava sendo gravada. Dr. Gerson e um investigador
Privado, monitoravam tudo de um carro estacionado nas proximidades. Meu advogado já havia alertado autoridades sobre possíveis irregularidades no grupo hospitalar. Não sei o que Augusto inventou, mas posso assegurar que nossas intenções são legítimas. Rodrigo tentou recuperar o controle. Ele está desesperado, tentando criar intrigas. E por que ele faria isso? O que ganharia em me alertar sobre um golpe? Vingança, talvez? Você o destruiu. Naquele momento entendi que Augusto havia dito a verdade. Rodrigo tentava criar desconfiança entre nós, o que só faria sentido se realmente houvesse um esquema. Acho que nossa reunião acabou. E pode ter certeza que outras instituições de saúde saberão como vocês fazem negócios. 3 semanas depois, o grupo hospitalar estava sob investigação por fraudes em aquisições anteriores. Minha denúncia foi apenas a ponta do iceberg de um esquema muito maior. Quando contei a Augusto como tudo terminou, ele sorriu pela primeira vez desde que o reencontrei. Eles cometeram o mesmo erro que eu. Subestimaram você. O tratamento cardíaco de Augusto progrediu positivamente. Em reconhecimento à sua colaboração com as autoridades e seu bom comportamento, ele recebeu redução de pena. 6 meses depois daquela reunião com Rodrigo, Augusto foi libertado. Nossa relação nunca voltaria a ser romântica. A confiança quebrada não pode ser completamente restaurada. Mas encontramos um novo equilíbrio, baseado no respeito mútuo e no amor compartilhado por Davi. Em sua primeira semana em liberdade, Augusto me procurou com uma proposta inesperada. Sei que não mereço sua confiança, mas gostaria de ajudar na sua clínica, ele disse timidamente. Posso reorganizar as finanças, estabelecer parcerias, sem participação nos lucros, apenas como forma de retribuir. Hesitei, lembrando-o de todas as traições passadas. Por que deveria aceitar? Porque errei de todas as formas possíveis e agora quero acertar. Não por mim, mas pelo Davi. E por você, que me mostrou o significado de compaixão quando eu menos merecia. Hoje, 5 anos após aquela noite no Fasano, nossa história continua a evoluir. A clínica prosperou e se expandiu para 3 unidades. Augusto cumpriu sua palavra, trabalhando incansavelmente sem pedir nada em troca. Davi cresceu entendendo que as pessoas podem mudar quando verdadeiramente arrependidas. Quanto a mim, aprendi que a verdadeira força não está na vingança, mas na capacidade de seguir em frente sem permitir que o passado envenene o futuro. O karma fez seu trabalho e eu fiz o meu. Construir uma vida baseada na verdade, dignidade e compaixão. O passado não define quem somos. Digo sempre a Davi, são nossas escolhas diárias que escrevem nossa história verdadeira.